Olá pessoal, aqui é a professora Michele, dando continuidade às nossas aulas do módulo Biologia 4. Na nossa aula de hoje nós vamos aprender a respeito de sistema esquelético. O sistema esquelético, na verdade, faz parte de um sistema maior, que é o sistema músculo-esquelético, que tem como principal função dar forma, estabilidade e movimento ao corpo humano. É composto por músculos, tendões, ossos, ligamentos, articulações, cartilagem, tudo isso conferindo um arcabouço de proteção para os órgãos internos e sustentação, além também de auxiliar na locomoção. O sistema esquelético ele é composto por duas partes principais. O eixo axial, aqui representado em vermelho, que é composto pelo crânio, com 29 ossos, a coluna vertebral, com 33 ossos, e a caixa torácica, com 25 ossos. O segundo componente é o eixo apendicular, que é composto aqui, representado em azul, e é composto pela cintura escapular, composto por 4 ossos, os membros superiores, com 60 ossos, cintura pélvica, com 2 ossos, e os membros inferiores, com 60 ossos. A quantidade total dos ossos no sistema esquelético é em torno de 206 ossos, mas esse número ele pode variar de pessoa para pessoa, porque algumas pessoas podem apresentar ossos a mais, ou ausência de ossos, ou a fusão de ossos em dois ou mais ossos em uma única parte. O sistema esquelético ele tem a função de fornecer suporte e proteção aos órgãos internos, realizar movimentos, armazenar sais minerais como o cálcio, que também entra aí na composição de diversas reações químicas necessárias para o nosso corpo, e a produção de células sanguíneas da medula óssea. Os componentes do sistema esquelético podem ser classificados em ossos, propriamente ditos, tendões e ligamentos. Vamos agora verificar o esqueleto axial. O esqueleto axial começando pela caixa craniana, tá? É uma das principais partes do sistema esquelético e protege a área mais nobre do corpo, tá? Que é o cérebro, né? O encéfalo, que vai aí ser responsável pelo comando, né? E a organização e controle de todos os aspectos, né? Relacionados com o movimento e todo o controle propriamente dito das reações fisiológicas do corpo, né? Dos processos do corpo. Existem na caixa craniana cerca de 29 ossos, sendo que alguns deles são fundidos, né? A maior parte, 21 ossos, estão fundidos, formando o próprio crânio, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, o osso frontal, um osso frontal, 2 ossos parietais, um de cada lado, 2 ossos temporais, um osso occipital, o osso estenoide, o osso lacrimal, o osso nasal, os ossos malares, tá? E todos eles fundem-se e se interligam com um osso maior, que é a mandíbula, tá? Além disso, nós vamos ter na base do crânio o ocioide, que vai dar suporte ao pescoço, 3 ossos que vão existir, um de cada lado do ouvido, né? Totalizando 6 ossos, 2 martelos, 2 bigornas e 2 estribos, que são os menores ossos do corpo humano. As principais funções do crânio são abrigar e proteger o cérebro e os órgãos da sensibilidade da cabeça. Então, protege principalmente aí o órgão principal do comando, né, do corpo humano. Protegem nervos e vasos sanguíneos também, esses nervos que vão
auxiliar aí na detecção de estímulos externos, né, como o nervo auditivo, o nervo ocular e os vasos sanguíneos que abastecem toda a região. Além disso, a caixa craniana permite a passagem de ar e alimentos através de aberturas existentes e também atua no processo da mastigação a partir da atuação do maxilar, das mandíbulas e do dente. Aqui mostrando um panorama da caixa craniana vista de baixo. Então você tem aqui os ossos todos fundidos, tá? Da caixa craniana e a parte superior, né? O palato com os dentes da arcada superior, e na base desse crânio você tem aqui a entrada por onde vai se inserir as vértebras da coluna cervical. E aqui a caixa craniana vista por dentro, tá? Ela é recortada para alojar as partes que compõem o encéfalo. Além disso, nós vamos possuir também os ossos do ouvido interno. Então, esses ossos, eles são responsáveis por transmitir o som que vem do ouvido externo, e esse som, ao passar pelo tímpano, vibra esse tímpano, tá? E esses ossos transmitem essas vibrações para o ouvido interno. E esse ouvido interno vai transmitir essas vibrações para o nervo auditivo, que vai levar essas informações até o cérebro para serem interpretadas. Então, aqui abaixo, mostrando os ossos, né, do ouvido interno, o martelo, a bigorna e o estribo. Então, nós temos um conjunto desses ossos, um em cada lado do ouvido. E aqui mostrando um esquema, né, de como ocorre essa movimentação desses ossos dentro do ouvido. Agora vamos para a coluna vertebral, ainda dentro do esqueleto axial. A coluna vertebral é uma coluna de ossos, denominados de vértebras, que se apresentam cada uma com um buraco, tá? Por onde se insere o nervo raquidiano, tá? Esses ossos, essas vértebras, eles se sobrepõem, constituindo assim um canal onde a medula nervosa, né, vai se alojar, ou a medula espinhal, né, também denominada. A coluna vertebral, ela é formada por 33 ossos. Esses ossos, eles são classificados de acordo com a sua posição e região, né? Então, nós temos ossos da coluna cervical, os ossos, as vértebras da coluna da parte torácica, as vértebras lombares e as vértebras sacrococcígeas. Além disso, a coluna vertebral ela vai possuir 4 curvaturas, tá? A primeira representadas pelas vértebras cervicais. Essas vértebras cervicais são constituídas por 7 vértebras, tá? E a primeira curvatura é chamada de lordose cervical. Posteriormente, nós vamos ter as vértebras torácicas, compostas por 12 vértebras, e elas vão formar a segunda curvatura, que é a curvatura torácica, também chamada de cifose torácica. Posteriormente, nós temos as vértebras lombares, compostas por 5 vértebras, e que vão formar a terceira curvatura, lombar ou lordose lombar. As vértebras do sacro, tá? São vértebras, na verdade, fundidas. São 5 vértebras que se fundem, né, no indivíduo adulto e que formam aqui, junto com o cóccix, a quarta curvatura, que é chamada de curvatura sacral. E por último, nós temos o cóccix com 4 vértebras fundidas. Esse conjunto forma aí a coluna vertebral. Uma vista superior dessas vértebras demonstram que elas são perfuradas
por onde passa a medula espinhal. Então, essa abertura é chamada de foramen, tá? E essas vértebras elas vão se encadeando uma em cima da outra, mas entre elas vamos encontrar discos cartilaginosos que vão aí atuar como bolsas, como freios, né? E bolsas de sustentação para evitar o atrito entre essas vértebras. Então, essas vértebras elas vão ser intercaladas com esses discos, né, que são chamados de discos intervertebrais, e são formados por cartilagem, né, e fibras que vão aí atuar aí tanto na redução do atrito, aumentando a flexibilidade da coluna e também protegendo a medula espinhal que passa no interior dessas vértebras. A caixa torácica é a parte que vai proteger os órgãos também de uma região nobre do corpo, que são o coração e os pulmões. A caixa torácica ela é formada por 12 pares de costelas, 7 costelas verdadeiras ou fixas também, né, que se ligam, na verdade, ao externo. Então, você tem 7 pares, tá? 7 vértebras, uma de cada lado do corpo. E essas vértebras elas são chamadas de verdadeiras porque elas estão fixas no osso externo, que fica no meio do peito, na altura do peito. Depois teremos 2 a 3 pares de costelas falsas, que são interligadas a uma parte em cartilagem, tá? E essa cartilagem se liga ao externo. E 2 pares de costelas flutuantes, que estão interligadas nas vértebras, mas não se interligam ao osso externo. Elas são flutuantes. O esqueleto apendicular é formado pelas cinturas escapular, cintura pélvica, membros superiores e inferiores. A cintura escapular e os membros superiores, eles formam a parte composta pelos ombros e os braços. São formados por 2 pares de ossos. Então, nós temos a clavícula, que é o osso que se liga do pescoço até o ombro, e a escápula, que é o osso que se liga ao húmero do braço e cobre as costas. Nós temos o húmero, que forma o osso do braço. Nós temos a una e o rádio, que formam os ossos do antebraço. E os ossos da mão são compostos por 8 ossos que vão compor aí o carpo, tá? 8 carpos que formam a palma da mão e o punho. Os metacarpos, que vão formar os ossos da palma da mão, e as falanges, que vão formar os ossos dos dedos da mão. No total, nós vamos possuir 32 ossos em cada membro. A cintura escapular, então, é composta por 2 ossos, tá? E que tem uma grande capacidade de articulação. Ela permite a articulação do braço com o eixo, né, com o esqueleto axial. Então, ela liga os membros superiores com o eixo axial. É formado pela clavícula e pela escápula. E os membros superiores, né, realizam toda a movimentação de apreensão, de pegar objetos, né, e são compostos por mais de 30 ossos. E cada um desses ossos são coordenados por cerca de 50 músculos. Já o esqueleto apendicular, que compreende a cintura pélvica e os membros inferiores, são formados pelos ossos do quadril, tá? Que se fundem no final da adolescência pela fusão dos ossos do isquio, pubis e ilho.
Nós temos depois os ossos da perna, que são compostos pelo fêmur, que é o maior osso do corpo humano, a patela, que é o osso que articula o joelho, a tíbia e a fíbula, que são os ossos da canela, e os ossos do pé, que são os tarsos, metatarsos e falanges. A cintura pélvica ela é formada por 2 pares de ossos, o ilho, que constitui aqui a ponta do quadril, o pubis, que é o osso da frente do quadril, e o isquio, que é o osso ao final, aqui na base do quadril. Esses ossos eles se fundem ao final da adolescência. E há uma diferença entre os ossos da cintura pélvica entre homens e mulheres. Então, os ossos do quadril, a cintura pélvica da mulher, ela é ligeiramente alargada, né, com um ângulo muito maior, suficiente para permitir a passagem do bebê. E o bebê ele passa por dentro dessa abertura do quadril, né? Já o homem vai possuir a cintura pélvica mais estreita e o ângulo também. Os membros inferiores, por sua vez, né, da mesma forma que nos membros superiores, vão ser constituídos por uma quantidade bem grande de ossos, tá? Também coordenados aí por um número de músculos que permite uma ampla possibilidade de movimentos dos pés. As juntas ou articulações. Então, as articulações ou juntas são estruturas que servem para unir 2 ou mais ossos. Auxiliam na realização de movimentos, né, de abertura, fechamento, apreensão, né, pegar objetos, soltar objetos, realizar movimentos amplos, e tudo isso de forma coordenada. As articulações podem ser do tipo fixas, móveis ou submóveis. E elas são compostas principalmente por cartilagens, membrana sinovial, tendões e ligamentos. Então, as articulações de movimento livre, também chamadas de movimentos sinoviais, elas são muito flexíveis e encontram-se em vários lugares do corpo, por exemplo, no joelho, no cotovelo, as articulações do ombro, dos dedos. Já as articulações de movimento parcial, elas permitem apenas movimentos restritos. É o que ocorre, por exemplo, com a coluna vertebral, que tem uma certa limitação no seu movimento. Já as articulações imóveis, você tem a fusão ou a aproximação, né, o encaixe desses ossos, mas eles são fixos. E eles estão presentes em vários ossos que são soldados, como, por exemplo, esses ossos do crânio. Tendões. Os tendões são tecidos fibrosos que ligam um músculo a um osso. Estão presentes, por exemplo, na nossa perna, né? Que liga, por exemplo, o músculo gastrocnêmio, lateral e medial, com o calcâneo. Então, nós vamos ter aqui um tendão ligando esses 2 músculos da panturrilha com o osso calcâneo. Tá? Da mesma forma, nós também temos tendões que ligam o bíceps com a clavícula, que é o osso do ombro. Então, aqui nós vamos ter tendões ligando tanto o bíceps com a clavícula, quanto com o rádio e a una aqui no nosso braço, permitindo aí o movimento, né, do braço de forma articulada. E aqui mostrando o
movimento de alavanca, né, que esses tendões realizam ligando aí o músculo com o osso. Já os ligamentos é quando você tem tecido fibroso ligando dois ossos ou mais entre si. Então, tendões liga músculo a osso e ligamentos liga osso a osso. Tá? Um exemplo são os ligamentos do joelho. E esses ligamentos, eles conferem principalmente estabilidade entre as articulações. Tá? O joelho tem cerca de 4 a 5 ligamentos, né, que permitem aí que ele possa realizar movimentos de forma estável. E aqui mostrando o movimento da articulação do joelho. Os ossos podem ser classificados de acordo com o seu formato e tamanho. Então, nós temos ossos do tipo longo, tá? Cujo comprimento é maior que a largura. Ossos curtos, quando o comprimento e largura são iguais. Ossos laminares, quando a largura ela é maior do que o comprimento, né? Ela é mais fino. Ossos irregulares, quando não tem como estabelecer largura e comprimento. Ossos pneumáticos, que são ossos ocos, que conferem aí facilitam a passagem do ar. E ossos sesamoides, que se localizam entre junções de ossos, como é o caso do osso do joelho. Os ossos podem ser compostos, tá, por uma matriz óssea, que é chamada de porção orgânica, né? Principalmente colágeno, que constitui aí cerca de 90% da matriz, e a parte inorgânica, que é o fosfato e cálcio, que são minerais que são depositados, conferindo resistência a esses ossos. E as células ósseas, que têm a função aí de promover o crescimento e a regeneração do osso, é composto por células osteoblastos, osteócitos e osteoclastos. No interior de alguns ossos, nós podemos encontrar tecidos gordurosos ou tecidos hematopoéticos, que têm a função de produzir a medula vermelha, né? Então, por exemplo, aqui nós temos um osso que tem aqui a região, no caso o fêmur, né? A região chamada de epífise, que tem aí a função de fazer a ligação, né, ao encaixe com outro osso ou com outra região do corpo. E é revestida por cartilagem para facilitar aí o movimento, reduzindo o atrito entre as duas partes. E nós temos abaixo da epífise um tecido esponjoso que será responsável pelo crescimento. Esse tecido esponjoso ele vai conter medula óssea vermelha e é capaz de crescer, tá? Além disso, nós temos uma parte interna que é chamada de endeósteo, o osso propriamente compacto, né, mais denso, que confere mais resistência ao osso, e o periósteo, que é a camada externa do osso. A cavidade medular nos ossos vão possuir medula óssea vermelha na criança, e com o passar do tempo ela é substituída por tecido gorduroso, transformando-se em medula amarela no adulto. E no caso das fraturas, quando ocorre uma fratura? Quando o osso se quebra, forma-se um coágulo, tá? E as células ósseas, elas vão produzir fibras e cartilagens que vão tentar ligar essas partes quebradas. Depois, essas fibras e cartilagens são substituídas por tecido ósseo, e esse tecido ósseo forma um calo ósseo, e esse calo ósseo depois vai tendo a deposição de minerais como cálcio, né, e fósforo.
E aí você tem, depois de um tempo, a regeneração completa desse osso. E é isso, pessoal. Até a próxima aula.